falar. Eu sou a professora Rejane Magalhães de Mendonça Pimentel, sou do Departamento de Biologia, área de Botânica da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estamos aqui para dar uma palestra sobre os efeitos da pandemia na vegetação urbana, no primeiro simpósio virtual do Fitantrop. O Fitantrop é um grupo de pesquisas intitulado Fitomorfologia Funcional e Interações Antrópicas. Então, com o surgimento do coronavírus, a pandemia do Covid-19, ocorreu a imposição da natureza para mudanças no comportamento humano. As ações humanas apresentam grandes efeitos no ambiente, especialmente aqueles relativos à poluição do ar, poluição sonora e poluição do solo. A conscientização da população quanto à importância da manutenção da vegetação urbana é extremamente vital. O isolamento social foi a principal ação de enfrentamento do Covid-19, e isso causou alguns efeitos positivos sobre a nossa vida do cotidiano, especialmente ligados à melhor qualidade do ar, menor quantidade de particulados e gases tóxicos da atmosfera, especialmente pela redução da movimentação desses veículos automotivos, com essa liberação de particulados da atmosfera. O aumento da mobilidade de animais silvestres, como aves e mamíferos, bastante reportados pela mídia, e que mostra que muitos animais que nem sabíamos que existiam na nossa proximidade começaram a usar nossas ruas, nossas avenidas, não é? Porque menos gente circulando, eles ficaram mais confiantes de usar essas áreas. Então, a vegetação, normalmente, ela já traz grandes benefícios e efeitos na qualidade da nossa vida no ambiente. Dentre eles, nós vamos chamar atenção para a redução da poluição do ar, menor quantidade de particulados, amenização da propagação do som na atmosfera. Quanto maior a quantidade de vegetação, menor a propagação dessas ondas do som, maior conforto auditivo. A amenização da temperatura, quanto mais vegetação, quanto mais árvores, mais sombreamento, menor temperatura. O aumento da umidade do ar. Então, através da transpiração das folhas, a planta libera água sob forma de vapor d'água na atmosfera. E o fornecimento, a liberação de oxigênio na atmosfera e o consumo do gás carbônico pelas plantas, no processo chamado fotossíntese. Então, durante o período luminoso, essas plantas absorvem o gás carbônico da atmosfera, que não é saudável para nós, e liberam o oxigênio, tão importante para a manutenção da nossa vida. A vegetação urbana, ela apresenta uma variação com relação à grande quantidade e à diversidade de espécies. Então, são muitas espécies com suas características variadas. Nós temos no nosso ambiente uma vegetação que é nativa, que ela sempre existiu aqui nessas áreas, e uma vegetação introduzida, quer dizer, plantas que foram trazidas de outras regiões para a nossa localidade. Essa introdução pode ter sido feita por uma gestão pública, por um particular, pela população ou pelo desenvolvimento natural, o surgimento dessas plantas através da propagação das suas sementes trazidas pelos animais. Então, as características da vegetação para reduzir, minimizar os efeitos negativos das ações humanas estão mais associadas com absorver o gás carbônico da atmosfera e liberar o oxigênio pelo processo da fotossíntese, a presença dos pelos nas folhas e caules, aprisionando essas partículas que estão livres na atmosfera, liberadas pelos veículos automotivos. Então, o ar fica mais limpo, mais saudável para os nossos pulmões, menor quantidade de problemas respiratórios. As árvores produzem o sombreamento, reduzindo a temperatura e ofertando maior quantidade de oxigênio na atmosfera. Elas amenizam o impacto das gotas de chuva no solo. Quanto maior a quantidade de vegetação, maior quantidade de folhas, o impacto das gotas de chuva, principalmente em tempestades, né? Chuvas mais densas, maior quantidade de precipitação e maior quantidade de vento, o impacto dessas gotas de água sobre um solo que não está recoberto, ele pode causar fissuras, pode causar deslocamento desse solo de uma área para outra, causando buracos, e até em solos asfaltados. O asfalto, sob o impacto constante das gotas de chuva, dependendo da sua intensidade, pode causar uma destruição do asfalto, coisa que vemos muito após grandes períodos de chuva, áreas asfaltadas, aparecerem os buracos, né? Essas plantas também têm um grande benefício pela oferta de frutos, para a alimentação humana e de animais silvestres. Então, o homem também se beneficia dos frutos de muitas dessas árvores que estão nas nossas áreas urbanas, como é o caso da mangueira, como é o caso do jambeiro, como é o caso do cajueiro, e os animais silvestres que se alimentam desses frutos.
Então, essas áreas, essa vegetação, ela se torna mais evidente, principalmente em áreas de praças, parques e jardins. Por quê? Porque essas áreas promovem o quê? Maior conforto para a nossa convivência em área urbana, mas ela também desperta sensações positivas com relação a boas energias e bons sentimentos. Quando nós estamos num ambiente que está arborizado, com a vegetação bonita, saudável, nós nos sentimos mais confortáveis, mais alegres, mais livres. Trouxe aqui algumas imagens para vocês verem alguns detalhes com relação ao aprisionamento das partículas que estão presentes na atmosfera pelas folhas dessas plantas. Então, as folhas apresentam muitos pelos, vemos aqui imagens de lupa bem ampliadas, a presença dos pelos que aprisionam os particulados, e a própria superfície da folha, ela tem reentrâncias, áreas com depressões, onde esses particulados ficam acumulados. Trouxe também uma imagem de microscopia. O microscópio tem uma lente de maior potência, chega mais próximo da estrutura do que uma lupa. Então, podemos ver aqui a presença de pelos menores do que esses daqui, visto na lupa, mas que também são extremamente importantes para aprisionar esses particulados que estão na atmosfera. Essas todas são imagens de folhas. Nós vemos aqui uma imagem de uma folha, apresentando as suas reentrâncias, né, suas depressões e reentrâncias, e observamos aqui a sua estrutura anatômica, não é? A superfície, as células na superfície superior, as células na superfície inferior e os tecidos que ocorrem dentro das folhas. Mas eu quero chamar a atenção e dar um destaque aqui, geralmente o que ocorre na superfície inferior das folhas, na parte de baixo das folhas. É a presença dessas estruturas, que são chamadas de estômato, que eu comparo elas com as nossas narinas, não é? Então, por onde o ar entra no nosso organismo e sai através da nossa respiração. Então, as plantas fazem as trocas gasosas através da abertura que acontece nessas estruturas. São duas células que se aproximam e se afastam, abrindo e fechando e permitindo trocas de gases da atmosfera para o meio interno da folha. Então, o gás carbônico que está presente na atmosfera, liberado pela nossa respiração, e pela liberação de gases tóxicos de automotivos, são absorvidos pelas plantas através dessas aberturas. E na fotossíntese, no período de luz, essas plantas usam o gás carbônico, fazem o alimento delas e liberam o oxigênio, que para elas é o rejeito, não é? Então, o oxigênio é liberado para a atmosfera e o oxigênio é extremamente valioso para a nossa manutenção da nossa vida. Não só da população humana, né, mas de todos os seres vivos do nosso planeta. Um dos efeitos que a planta apresenta como resposta a ambientes bastante poluídos, isso se dá basicamente em áreas urbanizadas, especificamente pela presença dos veículos automotivos e grande quantidade de particulados na atmosfera, é a cristalização de determinadas substâncias. Então, essas substâncias se acumulam e formam cristais. Então, eu trouxe aqui a forma mais comum de cristal, que é formado dentro das folhas dessas plantas, que é um cristal que tem o nome de drusa, é um cristal arredondado, cheio de extremidades pontiagudas, e que fica dentro das folhas acumulado. Quanto maior a quantidade desses cristais dentro das folhas, mais ela está informando para a gente que aquela região onde aquela planta está vivendo tem um alto grau de poluição na atmosfera. As mudanças climáticas, elas ocorrem e afetam também a vegetação de áreas costeiras, como é o caso do manguezal. Então, nós observamos que áreas de manguezal, muito comum nas áreas costeiras do Brasil, especialmente aqui em Recife, né? Particularmente em Recife, observamos os efeitos dos eventos normais. As marés altas e baixas, a precipitação, regime de chuvas, alterações da temperatura, eventos extremos, tempestades e marés altas extremas, o aumento da concentração de dióxido de carbono pela presença dos veículos automotivos, e elevação do nível médio do mar pelo degelo das calotas, por conta do aumento da temperatura da atmosfera no planeta. Quais são os efeitos em cima da vegetação? São efeitos de estresse. Estresse hídrico, estresse de temperatura, de luz e de sal. Especialmente falando aqui da vegetação de manguezal. Todos esses efeitos, todos esses eventos e efeitos negativos da ação humana, elas estimulam nas plantas a expressão, a oportunidade delas mostrarem o seu potencial de resposta. Então, eu trouxe aqui alguns trabalhos que foram publicados do nosso grupo de pesquisa. O primeiro deles, da doutora Vanessa Bastos Simões da Costa, intitulado Influência da Poluição Atmosférica
em Terminalia catapa em áreas urbanizadas. Está disponível na Revista Brasileira de Geografia Física. Essa espécie é muito comum na nossa região aqui do Recife, na nossa cidade do Recife. Ela é conhecida como castanheira, amendoeira da praia ou coração de negro. Foi uma espécie introduzida, mas que apresenta grandes respostas de reação à poluição urbana. O estudo foi feito em duas áreas, uma área extremamente poluída, né, pela movimentação de veículos automotivos, que é o caso da Avenida Mascarenhas de Moraes, a Imbiribeira, né, no bairro da Imbiribeira, e numa outra área próxima à vegetação nativa, grandes áreas com vegetação nativa, sem grande circulação de veículos automotivos. Foram escolhidas espécies que ocorriam nessas duas áreas para a realização do estudo. Foi observado, o trabalho foi de 2015, que nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos do estudo, de 2010 a 2015, houve um grande aumento da quantidade de veículos automotivos na cidade do Recife. Um dado atual, agora, de 2020, nós observamos um aumento não tão forte quanto entre 2010 e 2015, mas o contínuo aumento de veículos automotivos na região metropolitana do Recife. Esses veículos são particularmente automóveis, a grande quantidade deles, esse é o estudo de 2015, seguidos da quantidade de motos, depois de veículos de carga, que é o caso dos caminhões, e a menor quantidade foi de ônibus, veículos de transporte público. Atualmente nós temos os automóveis marcando a grande quantidade da frota de veículos automotivos, seguido pelas motos, continua igual, seguidos pela carga, e observamos que a quantidade de transporte público em relação a eles ficou bastante reduzida. Um outro trabalho, ele se intitula Estrutura Morfológica Foliada, Arborização Urbana na Manutenção do Conforto Térmico, né, do graduando Luiz Henrique Gonçalves da Silva, do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse estudo foi feito numa praça em frente ao prédio de fitossanidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e foi estudado o efeito dessas árvores nessa área comum, pública, para o conforto térmico da população. Então, foram feitas várias medidas, mas eu vou destacar aqui a medida da temperatura na área imediatamente abaixo da copa, do sombreamento da copa dessas árvores, e uma área da temperatura e da umidade numa região sem o alcance do sombreamento das copas. Então, foram estudadas 5 espécies arbóreas que ocorrem nessa praça, não é? E a grande quantidade delas, a maior quantidade delas, então das 5, 4 delas apresentaram uma redução na temperatura abaixo das copas de 2 graus a 2,7 graus. Então, é uma redução bastante significativa da temperatura, se uma pessoa está debaixo da copa dessa árvore ou fora da extensão da copa dessa árvore. E uma característica aqui marcante para isso é a quantidade de folhas e também o tamanho dessas folhas. Então, essas 4 espécies também se mostraram com folhas de maior tamanho, né? Lembrando que todas tiveram contribuição para a amenização da temperatura e maior conforto térmico para quem convive, para quem circula na área dessa praça. Então, alguns outros momentos vamos ter para discutir os efeitos e as investigações feitas pelo nosso grupo de pesquisa, o Fitantrop. Eu quero só deixar aqui uma mensagem final de conscientização de todos para a manutenção das nossas áreas verdes urbanas, sejam elas em praças, parques ou jardins, sejam elas através dos nossos jardins, nossos quintais nas nossas residências, ou quem sabe até uma área mínima que tenhamos no condomínio, se moramos em um condomínio. Então, muito grata por estarem participando do nosso simpósio, espero que gostem bastante e estamos à disposição para qualquer dúvida posterior. Até lá!